Boa noite. Este é o quarto encontro do livro Qualidades Anímicas e Planetárias, da doutora Angélica Justo e da doutora Gudrun. Eu vou ler um verso para a nossa abertura. Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. Na segurança da autoconsciência se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria o acordar espiritual do outono. O inverno irá, em mim, despertar o verão da alma. Rudolf Steiner. Alguém gostaria de ler? Nós vamos começar na página 36. Eu, eu adoraria, mas eu não posso, né, gente? Não prejudico vocês. Tá bom. Então, eu vou começar a ler e depois, se alguém quiser pegar, assim a gente divide. Muito bem. Na página 36, na mitologia. E aqui já tem uma imagem. Aqui, a Ana Lúcia chegando. Uma imagem da Ísis amamentando Horus, que está no Museu do Louvre. Socorro para você que não está, não sei se vai dar para ver, Aham. tá? Na mitologia, a lua, Ana Lúcia, nós Boa noite. estamos. Boa noite. Boa noite. Estamos começando a leitura na página 36, na mitologia. Tá, obrigada. Nada. Na mitologia, a lua apresenta sempre um caráter ambivalente. Na lua cheia, é uma deusa benéfica, gentil e fecunda. Na escuridão da lua nova, torna-se cruel, destruidora e má. Os deuses lunares cuidam da sabedoria da natureza, da fecundidade, da pureza virgem e dos mistérios do nascimento. Eles protegem e cuidam da nova vida. O tipo lunar na alma confere sentido à natureza, possui instintos sadios e bem cuidados. O matriarcado tem sua origem na exaltação e admiração dessa qualidade da pureza virgem, que tem sua realização na maternidade. A falta do desenvolvimento sadio das qualidades lunares leva ao exagerado cuidado com o bem-estar físico, a viver a sensualidade sem refreamento e a perda dos instintos saudáveis, o que pode levar ao quadro patológico da histeria. Deuses lunares fecundam e dão à luz, vivificam e conservam o mundo terrestre. Eles entumecem, fazem brotar água e fecundidade do solo, dão vida às plantas, aos animais e aos homens. Nasmá, Deus Persa, Senhor da noite, traz a água, o elemento puro, o sêmen do touro, o fecundador, o doador, o forte. Ao ser humano, ele dá pureza, fecundidade e uma prole numerosa. No Egito, Ísis é a mãe arquetípica da vida, esposa do deus solar Osíris e mãe de Horus. É a abrangente, receptiva, que dá nascimento, sendo protetora e fecundadora da terra e dos homens. Na Babilônia, Istá também era chamada de Inanna, mencionada no mito de Gilgamesh em Enkidu. Na Grécia, Poseidon, Netuno, o deus do mar, era representado com uma carruagem e 4 cavalos brancos emergindo do mar, com seu tridente e barbas brancas ao vento. Dominava os animais aquáticos, nosso mundo das emoções. Ainda para os gregos, a deusa Artemísia, representada
representava duas qualidades distintas. A de Éfeso se apresenta como uma figura ereta, em cuja vestimenta aparecem várias camadas animais, representando o corpo astral. Na parte de trás, a figura possui ainda várias luas novas, como cálices abertos para cima. Na região do tórax, apresenta várias mamas, que alguns interpretam como testículos de touro, como sinal de fecundidade. Olhada por detrás, essa parte mostra um sol com seus raios, imagem do corpo etérico, incidindo nas semiluas em cálice, imagem do corpo astral. Mais acima existe um colar com todas as figuras do zodíaco. E, finalmente, a cabeça com um templo que indica o início dos novos mistérios, segundo os quais o ser humano tem de elevar-se aos deuses, às hierarquias celestes, de uma forma ativa. A outra representação da deusa Artemísia, também chamada Diana pelos romanos, é a da deusa caçadora, portando flechas, uma imagem do nosso cérebro, órgão lunar, que com os pensamentos consegue chegar às metas definidas. No Renascimento, a lua era representada por uma mulher jovem, Luna, com longas vestimentas prateadas e véus azulados, permeados por muitas águas. Levava ainda uma lua nova na cabeça e na mão a tocha do casamento. Vinha montado sobre uma onda ou um barco com crianças em sua volta. Luna, de natureza maternal, conserva a espécie humana e lhe dá forças. A própria Maria, mãe de Jesus, muitas vezes é representada sobre a lua. Iemanjá também possui a característica lunar. Então, aqui ele já está trazendo imagens, né, da mitologia dessas qualidades lunares. Dois lados, um representando o corpo astral, outro corpo etérico, um na luz, outro na sombra, né? Aquela que é benéfica e fecunda e a outra que é destruidora e má, né? Então, ele vai já trazendo essas duas qualidades distintas que tem a Lua e que já traz aqui nessa simbologia da mitologia. Também ele vai falando aqui dessa falta do desenvolvimento sadio, e quando eu vi isso, eu pensei, leva ao exagerado cuidado com o bem-estar físico, a viver a sensualidade sem refreamento e a perda dos instintos saudáveis. Não é o que a gente está vendo muito hoje em dia? Esse culto, né, a essa qualidade lunar exagerada, indo para uma polaridade dessa lua que não é a polaridade mais saudável, vai para, né, não vai para o equilíbrio, né? Então, é o que a gente vê hoje. Alguém quer mais contribuir com algum outro comentário? Senão a gente vai entrar no tipo físico lunar. Só uma pergunta, seria uma polaridade ou eu não poderia pensar que é um lado de Vênus exagerado, a sensualidade? Ela, Por que que por que que o exagero aqui seria sensualidade? então, que a Lua, ela traz essa sexualidade também, diferente da de Vênus. É uma outra qualidade. A Vênus tem uma outra qualidade, né? A gente vai Uma olhar deturpação da sexualidade reprodutora? É isso, isso que você isso, quer dizer? isso, isso, porque a reprodução e essa fecundidade está voltada para esse lugar da Lua, né?
Então, acho que é importante a gente olhar isso. E aí, quando a gente vai olhar para a qualidade, né, da sensualidade é, é, da Vênus, ela vai ter um outro olhar. Mas se a gente for olhando como, se a gente trouxer exemplos, né, de pessoas, trazer a imagem de algumas pessoas que a gente conhece que tem essa qualidade, a gente pode olhar um pouco esse lugar. Ele diz o quadro patológico da histeria, né? E a palavra histeria, né, ela carrega no seu nome, na sua raiz, útero. Olha, então, quando o próprio Freud trazia, né, trouxe esse cuidado e esse olhar, ele trazia, assim, uma das coisas, dos, digamos, remédios que era feito eram as pessoas tocarem os órgãos sexuais, né? Então, falava para isso. A gente vai olhando como é que foi se desenvolvendo essas qualidades e como se foi para é, esse esse lado, né, da Lua que não é bem desenvolvida. Tá chamando sua atenção, hein, Fabiana? Tá querendo sua atenção. Muito bem. O tipo físico lunar. Pessoas do tipo lunar são belas, de pele clara e testa média, olhos redondos e pequenos, nariz redondo com narinas abertas, boca grande, lábios entumecidos e o baixo ventre frutífero. Parecem mais jovens do que realmente são. Ge- Geralmente são fleumáticas, vivem simplesmente de constituição mais arredondada, comportamento singelo. O pensar do tipo lunar, ele reflete o já criado, reproduz as coisas, atua de geração para geração, memória genético-celular. Como espelho, acolhe as coisas do mundo externo e as reflete fielmente. Reflete a vida em volta, concatena o presente e o passado, acumula experiências e as aplica. Nossos antepassados, como as crianças, tinham uma memória fabulosa. Até a Bíblia eles sabiam de memória, de cor. Era uma memória imaginativa. Então, o pensar do tipo lunar está no limiar entre o sensorial astral e o etérico vital. É fantasioso e poético e se ocupa com a natureza, a saúde e o dia a dia. O sentir do tipo lunar. Esse tipo sente o que cada qual precisa. Possui um sentir maternal, uma alma vegetativa, atua por meio dos instintos naturais. Sente-se como ser da natureza e como espécie de uma cadeia de gerações. Os laços de sangue são importantes. Família, estirpe, clã. O tipo lunar vive para o casamento e para a família. Para essa pessoa, a vida sem filhos não é vida. Ela é acolhedora, envolvente e persistente. É a própria gravidez em si, a gestação e a fase posterior, quando a mãe amamenta a criança, são fases lunares da vida. No relacionamento, o tipo lunar tende a ser mais a mãe, muitas vezes em detrimento do parceiro. Boa mãe, irmã ou fêmea. Mesmo o tipo masculino tende a possuir essas características. A unilateralidade lunar leva a pessoa a ocupar-se apenas da casa, da cozinha, da sexualidade e do conforto.
Em caso extremo, ela se entrega a paixões, aos desejos alimentares, à gula, à bebida. Na falta da qualidade lunar, falta o senso para a vida sadia, para as necessidades corpóreas e o aconchego. Também existe uma relação natural com o casamento, a família e os filhos. A ação do tipo lunar. Então, o tipo lunar se levanta com o sol e segue seu ritmo. Portanto, deita-se cedo, dorme para encontrar novas forças após um esgotamento, uma doença ou golpes do destino. Suas ações se adaptam às necessidades externas e se baseiam em experiências. Preocupações com a casa, a família, a alimentação sadia, a limpeza. No jardim, tem boa mão para plantas. Cuida do ambiente da casa, cuida de crianças pequenas ou de animais e das flores. Desde cedo, ajuda a cuidar dos irmãos ou de vizinhos. Gosta de permanecer onde nasceu. Vida familiar, casamento e crianças são a sua realização. Ressente-se da perda da vida familiar, da falta de filhos, do ninho destruído e da perda da pátria. Sucessos nas profissões que cuidam de ambientes, jardins de infância, creches, enfermagem, cozinha, agronomia, pecuária, serviços de casa. Ela cozinha com dedicação e sabe ser feliz no dia a dia. Métodos naturistas de cura também estão ao seu alcance, banhos, compressas, etc. O excesso dos processos lunares formativos do cérebro leva à neurose, pensamento abstrato, desaparecimento do lado criativo, ressecamento anímico. O excesso desordenado dos processos lunares metabólicos sexuais leva à histeria, à fantasia excessiva, a visões e sonambulismo. Qualidades anímicas lunares abrangem um pensar ligado à natureza, um sentir maternal e uma ação cuidadosa. Segundo diz Rudolf Steiner, memória e fantasia são qualidades lunares. Como é olhar para isso aqui? Eu me pergunto, Márcia, assim, né, quando eu já tinha lido isso, mas na questão física, né? Uhum. Porque eu fico pensando, não sei, talvez esteja errada, mas era um determinado local que as pessoas tinham uma origem, né? Aí eu fico pensando assim, ó, nós da América do Sul, os africanos, como é que que a gente analisaria esse tipo físico? Sim. Eu acho que essas qualidades a gente, de uma forma geral, vai encontrar em qualquer povo, né? Certo. Quando ele diz um tipo mais arredondado, um rosto, né, mais arredondado, a gente pode encontrar essas características em qualquer povo. Não sei como que você Não, é traz porque isso. eu me peguei mais, porque bem no início ali ele falou: pessoas do tipo lunar são belas, de pele clara e testa média. Bela, a beleza está em todas as peles, todas as pessoas. Mas aí de pele clara e testa média. Aí eu penso, olhos redondos e pequenos. Aí eu Sim. pensei, nossa, é tão específico. Aham, aham. É, ele traz isso. E aí, como é que são pessoas que não têm essa. Isso, essa característica, Sim, né? sim. É que a gente tá, ele vai começar a trazer, eu acho que arquetipicamente essa característica, mas independente, por exemplo, ele fala da pele em alguns livros como uma fronteira da lua, né? Então a pele tem esse lugar, né? Porque se a gente tivesse essa qualidade da lua e não fosse refreada, como ela está ligada a um processo de reprodução, por exemplo, ia continuar a crescer, 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 o tempo inteiro. Então,
a pele vai dar esse lugar é, de limite, digamos, para a Lua, né? Então, eu não aqui, por exemplo, a pessoa de pele escura, que se traz essa, essa característica aqui que ele vai falando de pele clara, eu não saberia te Aham. trazer. Mas eu acho que vai trazer, cada um vai trazer essas características se tiver, independente do seu, acho que é mais arquetipicamente para ele Tá, poder ter uma descrição. obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tipo, é só falar comigo. A leitura é para mim, total. Eu Coisa fiquei aqui impressionante. pensando o quanto que as nossas matriarcas, né, ancestrais aí, seja pela sociedade ou por elas mesmas, né, tinham essa característica lunar bem grande, né, Sim, bem forte, né, quando a gente vê aqui cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, a família como o centro da tua vida, né, sim. mesmo assim, como se fosse. Me veio agora uma imagem dessa pessoa que geralmente tem essa qualidade mais maternal, né? Então não pode até ser um homem também, Sim, mas girando ao redor do sol que é a família, assim, sabe? sim. Tudo aquilo que nutre, conserva e reproduz, né? E alimenta, nutre mesmo, né? Essa família. E me veio muito assim as vovós, né? De antigamente, As assim. matriarcas, né? Isso é. E mesmo fortes, como às vezes até lideranças, até empreendedoras mesmo, né? Dos próprios sítios ou comércio, mas essa visão lunar da casa, né? Esse cuidado, assim, é muito característico, né? A gente olha assim, pessoas, famílias com essa característica, assim, muitas vezes a materna, né, que traz isso. Quando o homem vai embora, que a mulher fica com muitos filhos, ela tem essa força, né, de agregar, né? Se ela tem essa qualidade lunar, ela agrega, ela conduz, ela cuida do lar, ela cuida do alimento, ela cuida de todo esse processo. Quando essa matriarca sai, muitas vezes se não foi construído esse laço, ele muitas vezes, né, se esfacela. Agora, se é o homem que não tem essa característica lunar, ele não consegue fazer, agrupar esses filhos ou, né, nesse conjunto. Então, é muito característico em muitas mulheres, né, matriarcais, essa qualidade lunar. Brincar, tem uma boa. As famílias enormes, né? Que se tinha antigamente, né? 14, 15, Sim, 17 filhos, né? sim, sim. Me parece quase que, assim, não tinha outro jeito de tu não seres lunar, né? Com tanta demanda na própria família, né? Assim, uma exigência mesmo necessária. Cultural, às vezes, né? Isso é. Da cultura. Como os filhos, como é, que tinha, já não tinha a questão da preserva, de controle, né, familiar para isso. Então, vamos ter e também mão de obra para a agricultura, né? Nesse sentido. Então, veja, as qualidades aqui, então, esse pensar que é um pensar que ele apenas reproduz. Então, muitas vezes, o tipo lunar, ele não tem é, uma opinião própria, vai ali. Ele reproduz, como é essa qualidade, ele vai reproduzindo aquilo que ele vê no ambiente. Ele lê um livro, ele reproduz exatamente aquele tem um livro. Se você perguntar, me fala o que você acha a respeito disso, já tem uma certa dificuldade em falar isso.
porque ele fica preso nesse lugar, né? Então, um outro ponto que ele diz é a pessoa que é fantasiosa, né, no seu pensar, tá? Vive nesse lugar da fantasia. Então, ele vai trazendo, veja que quando ele traz o pensar, o sentir e a ação, ele sempre vê um lado tem um lugar e a unilateralidade, ele vai para um outro lado, né, para outra polaridade. Se tiver essa polaridade, olha o que acontece, veja, no sentir, a pessoa vai se ocupar da casa, da cozinha, da sexualidade e do conforto. Se torna mãe. Quantas às vezes a gente não vê isso, né? Em muitos relacionamentos, a mulher que o parceiro se torna filho dela, né? Não é um parceiro, se torna o filho. Então, isso vai falando é, desse lugar. E sua ação não é baseada em que necessidade que ele cita várias vezes a palavra cuidar, né? Então, você está resfriado, ele já oferece um chazinho, já está ali com alguma coisa, sempre com algo que está conectado com a natureza, né? Então, esse é o processo. E aí, de novo, ela vem para o excesso, né? Que leva para a questão ah, é, das neuroses. Alguém quer continuar a leitura? A partir da fantasia? Eu posso continuar um pouquinho, pode ser? Pode. Página 41, a fantasia. A fantasia. Essa outra faculdade lunar é a criação de novos conteúdos. Um pensar unido à natureza, deixando que ela o ensine, tal qual Goethe desenvolveu em relação à planta arquetípica, criada metaforicamente por ele, com base na observação da natureza. Um pensar corriqueiro lunar se ocupa com a natureza e com necessidades naturais, como o dia a dia. O pensamento lunar unilateral elabora a ideia de um ser humano que se desenvolve na natureza, na hereditariedade, psicologia sexual e vê o ser humano só numa cadeia de gerações. Supervaloriza o cérebro como centro da alma e até do sentimento, ao contrário dos mitos e figuras antigas e até da igreja, que vê a lua no cérebro e o sol no coração como regente do sentimento. O pensar lunar unilateral consegue captar fotograficamente o ambiente, faz estatísticas, arquivos, mantém-se no dogma. Esse pensamento acredita numa autoridade do passado ou em estatísticas. Qualidades negativas, desleixo, aventuras eróticas. Esses aspectos negativos podem ser corrigidos por atividade artística. Qualidades positivas, cautela. Essa pessoa esconde seu próprio ser através do espelho do ambiente. Precisa olhar-se através do espelho para atingir o próprio ser. No contato com ele, é preciso preencher-se de amor e ter consciência de que o espelhamento é seu mundo externo, que é preciso atravessar. Isto exige muito preparo, mas vale a pena. Tipos sonhadores deveriam fazer muita atividade artística criativa. Tarefa a ser desenvolvida: despertar o amor humano fraternal, ter uma tarefa ativa. O grande problema é superar a passividade. O tipo lunar possui forças do coração quando é incentivado por alguém ativo a também exercer atividades. A atitude do questionamento também é importante. Arte na educação. É importante o desenvolvimento das artes, incentivando a criatividade. Esse tipo precisa ter amigos em volta, interessados no mundo, que consigam tirá-lo da sua passividade.
a profissão conservador, registrador, arquivista, bibliotecário, colecionador de arte, por exemplo, jardinagem, cuidador de crianças, de creche, de alimentação, escrevedor de atas. A lua conserva para o futuro o elemento do passado. É capaz de reproduzir os fatos, assim como a fotografia, na qual é usada a prata como reagente que reproduz e conserva a imagem. Um exemplo do tipo lunar é o músico Franz Schubert, 1797 a 1828. Um conto de Grimm que poderia expressar o elemento lunar é Os Seis Cisnes. O que pode aprender com o tipo lunar? O que se pode aprender com o tipo lunar e utilizar como qualidade de vida? Despertar e deixar que se desenvolvam as forças da vida. A repetição diária e rotineira das nossas ações nos seguintes âmbitos: profissão, alimentação, sono e vigília, vida familiar, cotidiano. No desenvolvimento interior, exercícios repetitivos, como, por exemplo, exercícios de concentração, meditação, etc. Observação rotinística diária. Na repetição de exercícios esportivos ou tarefas como regar plantas, no estudo sistemático de certos assuntos, no âmbito de colecionar objetos de arte ou da natureza, para observar correlações entre fenômenos. Vamos olhar um pouquinho, então. Então, o que chama a atenção de vocês? Várias frases vão se repetindo, falando sobre essa, desde a É, fantasia, ó. A natureza, se ocupa da natureza, necessidades naturais com o dia a dia, supervaloriza o cérebro, porque o cérebro é um dos órgãos da Lua, uhum. né? Os órgãos reprodutores, o cérebro, tem essa. É como os órgãos que característica, né? Traz a característica dele. As qualidades negativas, então ele fala desleixo e aventura, mas também a gente pode falar que são pessoas, quando está numa polaridade, que se são sonhadores demais, tá ligada a essa qualidade da Lua. Então, é tão sonhador e fica tão nesse mundo aqui, que não realiza. E E a não produz pensamentos próprios, não né? Falta produz de pensamento. criticidade. Isso. Por quê? Porque eles são repetitivos, ele reflete, assim como ele fala do espelho, né? Então, ele reflete. Então, ele só vai reproduzir. No pensar também isso. Talvez até venha também dessa passividade que ele fala aqui, né? Ele precisa ser estimulado, né? Sim, sim. Então, Então, ela diz aqui, como é que você pode cuidar, né, disso? Através da atividade artística, né, da criatividade, porque aí você vai estimular esse processo da criatividade, que está ligado para ele não a criatividade própria, mas a reprodução de algo que já existe. Então, a atividade artística vai estimular isso, né? Então, a gente também, às vezes, quando a pessoa está fora, às vezes até da casinha, a gente fala, ah, está no mundo da lua, né? Assim, a gente fala de pessoas que não estão em contato com a realidade, né? Fala, fulano está no mundo da lua, nesse lugar mais sonhador, mais idealizado, né? Sem essa realização. Ô, Márcia, ali quando elas falam o pensamento lunar unilateral elabora a ideia de um ser humano. O que seria esse pensamento lunar unilateral? Quando a pessoa é só lua? É porque ele fica com um único pensamento.
né? Fica com só eu só penso desse jeito, eu não amplio, né? Então é difícil de você trazer a pessoa, às vezes, para pensar de uma outra forma de mais ampla. Parece que ela está ali focada, é aquilo, só vê aquilo, não vê nenhuma outra coisa. Isso. Ok. Então, ela também ele fala desse pensar lunar, ela capta esse ambiente, né? Como ele traz aqui como um dogma, né? A fantasia, né? É uma coisa. Eu fico no mundo da fantasia também está nessa qualidade da lunar, né? E aí ela traz aqui um esquema. Deixa eu ver se dá para você ver. Socorro. Depois eu posso Eu, fotografar. não se preocupe não que o livro vai chegar, porque eu pedi para uma pessoa comprar para mim e ela mandou, ao invés de ser Sedex, vir pelo correio, aí vai demorar. Demora a chegar. Tem Demora um pouco. previsão de chegar, mas ainda não chegou. É. Então, aí tem as qualidades planetárias, né? Extraído de um livro que está aqui em alemão. Então, a Lua em excesso, no seu pensar, veja, quando ela está em excesso, perde-se na natureza, houve opinião pública, é fantasioso e tem a memória muito enfeitada. Quando está equilibrado, né? Numa qualidade mais equilibrada. Então, tem o senso para a natureza, olha o que está à sua volta, tem uma fantasia ativa, tem boa memória. Você quer saber de alguma coisa, você pergunta isso do passado a uma pessoa que tem essa qualidade lunar, né, que ela vai trazer até a cor da roupa que era a pessoa lá de trás. Uhum. Se essa qualidade é fraca demais, a pessoa é fraca em fantasia, fraca na memória e não observa a natureza. Então, ela não está nessa relação com a natureza. Então, aqui vai ter essa outra qualidade. Qualquer coisa ligada à natureza, isso está na qualidade aqui lunar. Sentimento natural. Quando em excesso, o sentimento, né, dessa lunar fica num excesso de cuidado, num exagero familiar, num amor exagerado. E tudo é voltado para o bem-estar físico. Perde-se no dia a dia e predominam-se os instintos. Conseguem visualizar pessoas assim? Quando está nesse excesso do sentir, quando está equilibrado esse sentir, então a existência natural, então tem um cuidado natural, né, com as pessoas, tem um sentido familiar, tem um calor maternal, tem um atuar que é cuidadoso, instintos sadios, ritmo levantar e deitar cedo, cuidar da casa, cuidar dos jardins. Quando está fraco essa qualidade lunar no sentir, então tem uma falta de cuidado para consigo mesmo, tem um desleixo, tem falta de sentido familiar, amor de madrasta, relaxado, trabalho desmiolado, sem usar a cabeça, falta de instintos. Na ação, quando em excesso essa qualidade lunar na ação, tendência à clarividência, tendência ao sonambulismo e à histeria. Quando equilibrada, essa qualidade ordenar, arquivar, fazer estatísticas, jardim de infância,
cuidar da comida e do ambiente, a agronomia, a pecuária, perturbações psíquicas histerogênicas, ou seja, ligado à histeria, né? Quando está fraca demais, excitação neurótica, psicoses de gravidez, climatério. Então, ele traz todo aqui que dá para ver todas essas quando está na polaridade mais fraca, em excesso e em equilíbrio dessas qualidades. Vocês conseguem visualizar pessoas ou ter características que vocês convivem? É tão interessante que eu tenho duas filhas. A minha mais velha sempre achei, não sei se só lunar, mas ela é basicamente lunar. E agora, durante a nossa reunião, me manda ela uma mensagem: Mãe, me manda uma foto daquele quadro que tu tem de Isis, que eu quero uma amiga, ela tá querendo. Aí eu pensei, meu Deus, lá tá ela cuidando do bem-estar da amiga no meio do nosso estudo. Muito interessante. Eu falei, ó, vou compartilhar com elas ali. Aham. Que projetou aqui no meio da aula. Como empregar as forças lunares no aconselhamento biográfico? Então, espelhar simplesmente para o outro o que ele disse, ou repeti-lo, mostrando os gestos. Arquivar coisas, ordenar, cuidar da vida. Aí ela pede para olhar, veja vídeo capítulo, conversa de ajuda no aconselhamento biográfico. Então, como é que isso faz no dia a dia, ou não só no aconselhamento biográfico, né? Esse espelhar, muitas vezes a pessoa repete uma palavra, e quando você espelha, olha, você disse isso, isso, isso. Muitas vezes ela fala, eu disse, né? Muitas vezes nem se escuta, né? Então, o espelhar tem a ver com isso, com o que a pessoa disse, é, é, com gestos dela, né? Mostrando esses gestos para ela. Então, ela consegue se ver, ele traz um pouco aqui, ela consegue se ver pelo espelho, através do espelho. Só através do espelho, muitas vezes do outro, ela consegue enxergar a si. Então, é uma forma de ajudar mais ó, as pessoas com essa qualidade, muitas vezes espelhando. O tipo saturnino, ainda dá tempo, temos uns 10 minutos, a gente pode começar a falar do tipo de saturnino e depois deixar a mitologia para o próximo encontro. Tipo saturnino, características gerais. É o tipo autoconsciente, com intensa vida interior. Os saturninos são melancólicos. Veja, o lunar, ele fala da fleuma, né? São mais fleumáticos. Já o saturnino, mais melancólicos. Prematuros, vivem no passado. Possuem princípios firmes, sentimentos fechados e atuação pensante. Têm consciência do eu, percepção, representação e memória. São econômicos, avarentos, necessitam de pouco para viver. Não se presenteiam com nada, bem como nada dão aos outros. Sua casa é sempre modesta e eles chegam até a avareza. São pouco alegres e muito preocupados. Uma atitude contrária à sua convicção é a coisa mais árdua a enfrentar. Eles vivem sob pressão e se ocupam até o limite de suas forças, o que os leva até a perda da própria liberdade. Pessoas com excesso de Saturno têm uma maturidade precoce,
que as estarrece em princípios, dogmas e costumes. A falta de necessidades próprias as torna avarentas, também em relação aos outros. A falta de convicção leva à timidez. A fidelidade aos princípios, à abstração fria ou aos princípios opostos à vida. Eles não possuem alegria de viver. Sua paisagem anímica lembra a paisagem de neve, onde não cresce mais a grama e nada floresce, tal como no conto de fadas A Rainha das Neves, de Andersen. Na Idade Média, o Saturnino era conhecido como o espírito da oposição, que trazia a infelicidade, o Cacodaimon. Pessoas que têm Saturno de menos apresentam falta de convicção, falta de responsabilidade, falta de confiança, falta de persistência e de capacidade de julgamento. Eis o contraste. A Lua é a abundância que percebe os fenômenos da natureza. Saturno acolhe a essência como o esqueleto de cada coisa. O tipo saturnino caminha isolado e resolve tudo consigo mesmo. Olha com atitude crítica para o mundo, como através de uma lente de diminuição. Tem pouco contato no âmbito do sentimento, mas o estabelece profundamente quando vence a introversão. Costumes, simpatias e antipatias são duradouros. A atuação saturnina é viscosa, lenta e minuciosa. Que sentem ao ouvir. Tem um peso, né? Nesse Saturno. Senti o gelo mesmo da neve. Sentir o gelo, né? Eu acho que eu não conheço ninguém tão assim, tão puro, graças a Deus. Não sei. Eu tenho um irmão que ele tem qualidades muito saturninas. E ele agora, hoje ele está com uns 72 anos, mais ou menos, e ele está passando por um processo de uma crise de depressão, de ansiedade ligada a essas situações. Ele já está aposentado, mas ele tem uma rigidez tão extrema consigo mesmo que ele diz assim: eu tenho que sair. Ele não sai do quadrado dele. Por exemplo, deixa para viajar 10 horas. Não, se ele se programou que ele vai viajar às 8 horas, é às 8 horas. Ele deixa você se você não estiver lá às 8 horas, como ele se programou. Então, é uma rigidez extrema consigo mesmo e com os outros. Então, isso é um peso muito grande. Ele, ela descrevendo muito, eu falei, nossa, eu preciso mandar para ele, que está aqui, trouxe muito esse lugar, que essa paisagem anímica árida, é de uma aridez tremenda, né, nesse lugar. Mas tem isso, tem essa responsabilidade, tem isso, mas é muito crítico. Lembra muitas vezes um personagem do Chicanísio que é, você ia falar com ele, ele resmungava. Sempre tinha, não lembro qual que era, não sei se não sei o que. Ele falava com a mulher terta, não sei se vocês lembram. Mas eu era sempre, estava sempre nessa lamentação, nessa reclamação, nessa rigidez. Então, eu convivo, não convivo, eu conheço.
Mas eles também são muito profundos, né, São Márcia? muito profundos. Muito profundos, assim. São, são. Tudo vai nessa, porque Saturno tem essa profundidade, né? Vocês vão ver na mitologia como que é ele, né? Ele, quando ele está passando por nossa biografia, com 29 anos, que é o tempo que ele passa na nossa biografia, ele vai trazer essa profundidade. Ele vai perguntar dessa profundidade na nossa vida. Como que é isso? O que que você fez? É o tempo, é o Cronos. O que você fez com esse tempo? Então, ele traz uma profundidade, uma noção de responsabilidade para com você. É muito grande. Então, mas tem isso, tem também essa olhar crítico para com o mundo. É muito, Chama atenção ali o não tem alegria de viver, né? Isso é triste, assim, né? é, Parece muito categórico, porque tem dias que tu não tá muito alegre mesmo, né? Assim, exato. agora parece uma coisa meio determinante, né? Ele não tem alegria em viver, né? E aí fico pensando que quando parece uma pessoa que precisa de pouco, que tem uma vida austera, me veio assim aquelas madres, né, ou as irmãs, Sim, assim, sim, mas elas ou muitas têm uma alegria, né, de sim, viver assim, sim. ou talvez não, sei lá. Me chamou a atenção isso, assim, essa não tem uma alegria, né, no viver, uma parece que uma A flor. Sinara falando me lembrou de que são tipos dispostos ao sacrifício, né? Sim, sim, sim. E eu vou trazer esse exemplo mais do meu irmão. Ele se irrita profundamente se a pessoa, por exemplo, estaciona o carro em cima da calçada, ou para, ou faz alguma coisa que não está dentro daquilo que ele considera que é o certo, né? Nesse sentido. Então, pode brigar no trânsito. Pode dizer por que o outro não está fazendo isso, que não é o correto estacionar. Não, não é. Mas se for pegar isso para si, né, o tempo inteiro, eu vou estar brigando com o mundo, né, nessa briga de querer, é, nessa rigidez com que com que se leva a vida, né, nesses dogmas. Então, a gente vai olhar essas duas polaridades, né? Saturno nessa profundidade, né? Veja a própria morte, né? Tem aquela foice, né? E esse é o próprio Saturno, que ele que traz essa imagem, né? Que está nos ossos. A gente vai olhar com mais profundidade. E interessante também ali fala, né, da clareza nos pensamentos, né? O que a Lua não tem, né? Isso, né? Mas a gente vai também olhar como que é o excesso dessa clareza nos pensamentos, né? Porque se a gente se está na qualidade, no equilíbrio, é ótimo, qualquer um deles, e a gente não tem só um, né? Nós temos esses planetas à nossa volta. Uns se destacam mais que outros, uns estão mais em evidência que os outros, né? E quando, por exemplo, se eu não tenho a qualidade da Lua, ela fala que, olha, então vamos trabalhar essa qualidade na Lua, na repetição, fazendo essa ou uma retrospectiva biográfica, ou eu me colocando ações que são rotineiras, né? Para mim, eu vou desenvolvendo essa qualidade. Se eu não tenho ela
tão presente, né? Mas que é importante porque fala desse cuidar não só do outro, mas cuidar de si também. Não posso ir para o extremo, que é virar rato de academia e sendo aquele que eu sou cultuando o corpo, né, em si. Mas eu posso cultivar nisso, né, essa qualidade, trazendo essa rotina, se eu não sou esse olhar para o sono, nessa higiene do sono, eu estou cultivando essa qualidade lunar em mim, de forma equilibrada. Muito bem. Então a gente fica aqui com essas qualidades. Vou ver se semana que vem eu trago um pouco da história que ela só cita, né? A história Rainha das Neves no tipo de Saturno, e tem uma outra história que ela cita na qualidade lunar. Ver se semana que vem eu trago para a gente trazer também dentro das histórias, né? Essa imagem. Tá bom? Bem Então, legal. obrigada Obrigada. pelo encontro. Obrigada, boa Uma noite. boa noite. Obrigada a Obrigado, boa vocês noite. Obrigada, todas. boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau.